Bom dia, hoje é dia 31 de dezembro de 2024, estamos encerrando o ano e vamos ver o que algumas matérias estão falando sobre o ano seguinte no que tange o assunto da guerra da Ucrânia com a Rússia. Eu tenho uma primeira matéria aqui para mostrar, que é da BBC, isso foi publicado ontem, essa matéria, e aqui a BBC posa essa própria pergunta. Será que a Ucrânia vai conseguir lidar com mais um ano de guerra? Eles não respondem a pergunta explicitamente, mas deixam claro que não. Que a Ucrânia está sobrevivendo às duras penas e muito provavelmente 1 ou 2 meses eles não vão mais conseguir. Provavelmente pode, inclusive a Ucrânia pode sofrer um colapso do seu exército. E é por isso que é tão crítico que a gente vê várias fontes, o ministro de Relações Exteriores dos Estados Unidos, o Secretary of State Antony Blinken, o Boris Johnson e várias outras autoridades falando que a Ucrânia teria que baixar a idade do serviço militar obrigatório para 18 anos para poder chamar esse pessoal para injetá-los no exército ucraniano para manter algum tipo de ação, de poderio militar para continuar a alimentar as perdas que a Ucrânia sofre diariamente. O problema é que esses jovens são o futuro da Ucrânia e muito provavelmente serão alimentados para um exército que vai continuar com uma guerra que já está perdida. Eles não conseguirão ser treinados a tempo e está sendo muito difícil para o Zelensky aprovar isso no parlamento ucraniano, porque a própria elite ucraniana, se já não enviou seus filhos para fora do país, eles estão muito preocupados com isso. Então, por enquanto, não há decisão ainda, pelo menos nenhuma decisão foi comunicada ao público em geral, às agências de notícias, mas sem esses jovens, a Ucrânia não dura mais 2 meses. Essa é a verdade. Dado isso, o que pode ser feito? Aqui tem uma matéria dizendo que uma cidade estratégica chamada Kurakov, no leste da Ucrânia, já praticamente foi tomada pelos russos, mas essa notícia já tem um dia. E o que já se sabe é que ela efetivamente foi tomada já. Nessas últimas 24 horas, os russos consolidaram o controle dessa cidade muito estratégica, que tomando ela praticamente, e tem mais uma cidade que chama-se Pokrovsk, tomando Pokrovsk e tendo tomado Kurakov, a Rússia está praticamente já destruiu a última linha de defesa da Ucrânia até as margens do rio Dnipro, né? Que seria o limite do Oblast, ou seja, da região da Donetsk e da Lugansk. Então está quase no fim, os russos vão continuar avançando. A questão é se alguma proposta pode ser feita aos russos que seja aceitável aos russos e aceitável aos ucranianos. E aqui a gente leva essa outra matéria do New York Times, que deixa bem claro que a Ucrânia está, inclusive, no fim dos seus mísseis. Praticamente não tem mais aqueles ATACMS ou mísseis ingleses, os Storm Shadows, para serem lançados para território ucraniano. E aqui o New York Times admite que a Ucrânia está quase sem mísseis e que, se eles causaram algum incômodo, porque a palavra não pode ser mais forte do que incômodo, nunca iriam mudar a trajetória da guerra. É muito importante saber que para os russos essa guerra é muito mais importante, eles a veem como muito mais importante do que para o Ocidente. É uma guerra existencial na própria cabeça dos russos. Estão, digamos assim, dispostos a sacrificar muito mais para conseguirem se proteger naquela região. Ou seja, ali, proteger o oeste da Ucrânia, da Rússia. E proteger o seu povo, porque apesar de ucranianos, todo o leste da Ucrânia
etnicamente eles são russos. A língua principal deles é o russo. A religião praticada por eles tem sido a ortodoxa ucraniana, muito ligada à Rússia também. Aqui o New York Times admite que os russos lançaram um míssil balístico de alcance intermediário hipersônico, coisa que até hoje os Estados Unidos não têm no seu portfólio de armas. Segundo o New York Times, foi só uma vez, e eu acho que os russos confirmaram que foi uma única vez. Mas não é um protótipo, porque o Vladimir Putin já falou que esse míssil já entrou em produção. É verdade também o que está escrito aqui, que a Rússia está tentando evitar escalar a situação e as suas operações na Ucrânia. A meu ver, eles estão dando tempo para o presidente Trump assumir o governo, começar o seu governo nos Estados Unidos, e aí eu acho que os russos vão ser francos. Olha, você entrou agora o executivo, você é o presidente, você que tem o controle das Forças Armadas. Os russos vão chegar bem claramente para o presidente Trump, recém-inaugurado, será no dia 20 de janeiro, e vão falar, e vão deixar bem claro, olha, agora que você tem o Senado, Câmara dos Deputados e a presidência sob controle, nós vamos te dar uma última opção de negociar com transparência e honestamente o fim dessa guerra. E eu acho que, por enquanto, o Vladimir Putin está dando tempo ao tempo, não está querendo escalar. O New York Times, neste caso, não está errado. E vamos ver no que vai dar. Agora, é para negociar, tudo bem, mas, por enquanto, a elite política nos Estados Unidos e os think tanks, que são os institutos de pesquisas e os institutos americanos, e eu vou mostrar esse aqui, Foreign Affairs é uma publicação muito ligada a um think tank de política externa nos Estados Unidos, e o Samuel Charap é muito conhecido, é um cientista político afiliado ao Rand Corporation, que é um outro think tank. E ele aqui fala que negociações terão que ser feitas. O problema, deixa eu pegar isso aqui que está mais bem resumido, o problema é que o Trump está focado, mas ele ou acha que ele vai conseguir um cessar-fogo, algum tipo de término da guerra, mas os russos não querem mais um cessar-fogo. Os russos querem uma paz definitiva, o término definitivo e termos permanentes. Não vai servir para os russos um cessar-fogo provisório. Não pode ser deferido a entrada ou adiado a entrada da Ucrânia para a OTAN. Para os russos isso não é aceitável. A única coisa que é aceitável para os russos é a Ucrânia ser permanentemente impedida de acessar a OTAN, de entrar para a OTAN. É a única coisa. E agora, todo o território que já foi perdido pela Ucrânia ficará agora em mãos da Rússia. É outra condição inegociável. Alguns desses analistas, esse aqui é um dos mais moderados, o Samuel Charap, mas não tem esse plano que os russos... Não existe um plano que os russos vão aceitar com essas questões aqui. Um acordo de cessar-fogo bem projetado. Não existe um acordo de cessar-fogo temporário aceitável aos russos. Uma garantia de segurança da Ucrânia. Sim, mas só no âmbito de uma renegociação da arquitetura da Europa, de segurança da Europa. Isso não significa que a OTAN entrará na Ucrânia em 5, 10, 20 anos. Para os russos não é aceitável. Uma forma de responsabilizar a Rússia pela sua agressão. Imagina se um país que está vencendo uma guerra vai aceitar um acordo desses tipos. Não vai. E agora sim, medidas para estabilizar as relações entre a Rússia e o Ocidente. Isso sim.
E aqui o Samuel Sharp fala que qualquer reconhecimento das anexações russas é considerada um impeditivo absoluto, tanto para a Ucrânia quanto para os seus apoiadores no Ocidente. Bem, se isso não for aceito, a guerra continuará até a Ucrânia perder muito mais do que ela já perdeu hoje. Eu acho que é essa a questão. Bom dia para vocês.